Olá, pessoal, amigo do canal Servir e Amar. Juntos em corações, em pensamentos, através aqui da nossa telinha, para estudarmos a parte 2 da lição O Bom Ladrão, lição de número 28 do nosso livro Boa Nova. Então, antes, vamos solicitar aos nossos companheiros que divulguem as mídias do canal Servir e Amar, para que mais pessoas possam acessar aos conteúdos aqui do canal, o estudo do livro Boa Nova, completinho, mas também tem outros estudos bastante interessantes, e eu tenho certeza que vocês vão gostar e compartilhar aí o canal com os colegas, com os amigos. Então, pessoal, antes de nós iniciarmos a parte 2 do Bom Ladrão, vamos aos nossos agradecimentos. Como sempre, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade que temos do aprendizado, da oportunidade que temos da vida, pela alegria de viver, por Jesus ter vindo a nós e ter nos deixado seu Evangelho de luz para que nós possamos seguir a passos firmes, trilhar o caminho da evolução. Gratidão, Pai. Gratidão, Mestre Jesus, e a toda essa espiritualidade amiga que nos ampara, que nos auxilia em todos os momentos de nossa existência. Gratidão, gratidão. E juntos vamos rogar ao Mestre amado que nos envolva, que nos ampare, hoje e sempre. Graças a Deus. Pois bem, caríssimos, olha, é bem interessante essa segunda parte aqui, né? Do bom ladrão. Nós vimos na primeira parte o diálogo dos discípulos, conversando entre eles sobre as questões do mestre, né? E discutindo e inquirindo um ao outro e colocando as suas opiniões. E nessa parte aqui, segunda, eu dividi a lição em dois, nós vamos ver, né, um pouco mais de Tomé e as suas reflexões sobre a partida de Jesus e como ele se sentia ali, vendo o Mestre sendo crucificado. E nós vamos ver também um pouco do bom ladrão. Então vamos lá, pessoal, vamos à nossa leitura, interrompendo os parágrafos, fazendo os comentários, até nós concluirmos essa lição de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que comentem aí no canal, façam seus comentários, que é muito importante para nós sabermos como é que vocês estão vendo essas nossas explanações, ok? Então vamos lá. Segunda parte. Na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Então, vejam só, nos evangelhos canônicos, a gente não tem que Tomé acompanhou, mas aqui é Humberto de Campos trazendo para nós, né, essa lição para nossa reflexão. Então, nós vamos refletir sobre essa passagem. E ele estava disfarçado. Então, ele não se apresentava como normalmente se apresentam os discípulos ao lado do mestre. Ele estava, de alguma forma, disfarçado para não ser reconhecido como discípulo de Jesus, já que todos eles ficaram com medo de serem presos, julgados também ao lado de Jesus, né? Estranhas reflexões surgiram-lhe no espírito. Sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda.
Então, aqui nós estamos vendo bem claro: homem do mundo, homem preso às questões materiais, somente às questões materiais, não dando o devido valor, a atenção devida ao mundo espiritual e aos ensinos que Jesus fez, porque ele trilhava ao lado do Mestre, mas ele ainda não estava com toda a certeza do mundo espiritual, né? Então, ele estava ali ligado ainda às coisas da matéria. Onde estava aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousava as suas esperanças? Gente, quantas vezes a gente não faz a mesma coisa quando nós estamos numa aflição profunda? Deus, onde você está? Espíritos amigos, cadê vocês que me abandonaram? Por que que eu vou tanto na casa espírita? O que que eu vou lá toda hora fazer? E agora na minha aflição eu me vejo só. Nossa, que drama! A gente gosta de fazer drama, não é assim? Então, Tomé estava igual a gente, igualzinho, fazendo aquele drama, né? E, logicamente, questionando a vontade de Deus, que nós também fazemos, né? Esses questionamentos, porque eu, Deus, tão boazinha que eu sou, passo por esse transtorno, não é? É assim. Seu amor possuiria apenas uma cruz para oferecer ao seu filho dileto. Jesus mesmo, nas suas lições, né? Ele nos traz com toda clareza. Se o Pai, né, dá às aves do céu, ao lírio do campo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. E outra passagem, né? Se os homens que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, ao filho que lhe pede pão, por acaso lhe daria pedra? Quanto mais Deus nosso Pai vos concederá, homens de pouca fé. Então Tomé estava ali também, né? Julgando a Deus. Por que motivo não se rasgavam os horizontes para as legiões dos anjos salvassem do crime, da multidão inconsequente e furiosa, o mestre amado? Então, porque eles, né, os discípulos, eles esperavam coisas materiais, coisas que fizessem chocar o mundo e deixassem Jesus, né, no alto do comando do mundo, mas com coisas materiais, com guerras, principalmente, né? Que providência era aquela que se manifestava no momento oportuno? Durante 3 anos consecutivos, haviam acreditado que Deus guardava todo o poder do mundo. Não conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado amorável e carinhoso, conduzido para um madeiro infamante, sob impropérios e pedradas. Nós, na maioria das vezes, né, questionamos Deus, nosso Pai, por conta das nossas aflições. Do livro Céu e Inferno, já no finzinho do livro Céu e Inferno, tem a história de um espírito que estava de 8 a 10 anos em um hospital e que a família o tinha praticamente abandonado. E essa criança, ele tinha o corpinho todo retorcido, extremamente magro, quase não conseguia falar, mas tinha uma inteligência imensa, grande, grandiosa inteligência. E um dos médicos, penalizado por ver aquele abandono, conversava muito com esse menino e via nele uma inteligência brilhante, brilhante. E não entendia
porque aquela criança precisaria passar por tantos padecimentos desde o seu nascimento. E o menino, Marcelo, desencarnou e deu comunicação lá no grupo de estudos de Kardec, né? Deu comunicação. Aliás, o médium que dava passividade a Santo Agostinho cedeu para que esse espírito desse comunicação e dissesse o seguinte, que ele havia sido uma pessoa muito arrogante, muito bonito, muito poder, muito arrogante, e que ele cometeu muito mal, mas que ele já havia reencarnado e expiado todo aquele passado delituoso, mas que nessa curta encarnação ele quis provar a resignação, a coragem e a. Olha que coisa linda, né? E ele traz essa mensagem e depois tem o comentário do mentor do médium sobre essa comunicação. Então, vejam só, nós questionamos, como Tomé aqui está questionando os desígnios divinos, mas como no caso de Marcelo, ele pediu aquela prova. Nós não sabemos o que Jesus se comprometeu a fazer como governador planetário. E nós precisamos entender que essa física que nós imaginamos que Jesus tenha tido, sangrando, dilacerado, com espinhos, nós precisamos lembrar que o perispírito de Jesus era diferente do nosso. Jesus, um espírito altamente evoluído. A matéria física que ele usou para se manifestar aqui no plano é completamente diferente da nossa. O perispírito de Jesus muito, muito, muito mais etéreo que o nosso. Então, a dor física era outra. A dor maior de Jesus, nós sabemos que era moral. Quando ele via nós, que nós estivemos lá, né? Que ele via a nós ainda não compreendendo os seus ensinos, nós ainda continuando da mesma forma, até hoje. Essa dor dói mais em Jesus de ver que nós já somos sabedores e temos condições de muito mais, mas não fazemos ainda, né? Então vamos continuar aqui. Ansioso o discípulo contemplou aquelas mãos que haviam semeado o bem e o amor, agora agarradas à cruz como duas flores ensanguentadas. A fronte aureolada de espinhos era uma nota irônica da sua figura sublime e respeitável. Seu peito tremia ofegante, seus ombros deveriam estar pisados e doloridos. Valer a pena ver distribuído entre os homens tantas graças do céu. Então, quando eu estava aqui, né, lendo esse texto, eu me lembrei de Maria nessa hora. Então, nós, mães da terra, mães humanas, estaríamos arrancando as roupas, gritando, xingando, blasfemando, da mesma forma que Tomé, vendo o nosso filho ali, né? Mas Maria não. Maria estava com o seu coração arrancado do peito, de tanta dor de ver, a dor da incompreensão, né? De ver o seu filho naquela situação. Mas Maria era ciente dessa missão do Cristo, dessa missão de Jesus. Então, ela não estava em desespero, ela estava ali resignada à vontade do Pai. Da mesma forma de quando ela recebe o anjo Gabriel e diz assim: Senhor, que faça a sua vontade em mim. Então, Maria sabia dessa missão grandiosa de Jesus e de todo o sofrimento pelo qual ele iria passar e ela também como mãe. Então, vamos lá. O malfeitor que assaltava o próximo era agora
ao seu ver, o dono de mais duradouras compensações. Aqui, Tomé, ele está se referindo a Barrabás. Olha, gente, encontrei tanta coisa interessante sobre Barrabás, bastante coisa, né? Então, vocês vão pesquisar também, se estiverem interessados em Barrabás. É que eu vou pesquisar para trazer aqui para vocês, né? Então, vejam só, Barrabás, ele era zelote. O que é ser zelote? O que é zelote? Zelote era uma seita, vamos dizer assim, era um grupo de revolucionários que queriam tomar o poder de Roma. E eles queriam preservar a cultura judaica. E os romanos, ali impondo o seu reinado, estava prejudicando, logicamente, a todos eles. Então, os zelotes, eles lutavam para preservar a cultura judaica, lutavam contra os romanos, e Barrabás foi preso porque eles também assaltavam as caravanas romanas, porque eles precisavam sobreviver, né? Então, eles assaltavam, e Barrabás foi preso porque, num desses assaltos, houve a morte de um soldado, e Barrabás foi tido como culpado porque ele era o líder daquele grupo, né? Então, por esse motivo que Barrabás estava condenado. Então, vejam só, não é que Barrabás era somente um assassino, ele era um revolucionário. Da mesma forma de outro personagem que nós vamos ver mais aqui para frente, tá? Então, Barrabás, ele era zelote, ele pertencia a esse grupo de revolucionários, ok? Então, já falamos do seu crime, que foi ele condenado, mas o grupo que cometeu o assassínio do soldado romano durante um assalto, ok? Então, vamos lá. Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar algum dos companheiros para trocar impressões. Entretanto, não viu um só deles. Ele não viu João, João estava ao lado de Maria, mas ele não viu. Será que ele tinha olhos de ver? Ou ele estava procurando outras coisas, né? A gente pensa. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias assistiam ao seu martírio humilhante na hora final, lembrando que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes com a sua santa presença. Ah, ingratidão, ingratidão, né? Mas Jesus não precisou chegar à cruz para ver a ingratidão daqueles a quem ele beneficiara. Mas ele sabia que isso iria acontecer. Ele tinha o seu amor por todos de forma a não julgar, não é verdade? Ele, mesmo ele sabendo da ingratidão, ele dava oportunidade para a criatura se redimir de tudo. Curava, mas, como todos nós, com muitas questões a serem trabalhadas, a ingratidão tomava a frente, né, daqueles que foram beneficiados. E nós, somos gratos pelo seu evangelho, pelo seu exemplo de luz, pela sua tarefa? Já estamos ali praticando seus ensinos ou estamos só admirando a sua vida, os seus feitos? Nos apaixonando pelo evangelho, pelas letras do evangelho, não pelas ações que ele traz para nós. Vamos lá? Ninguém encontrou aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado hosanas à cura de seus corpos defeituosos, estavam agora ausentes.
Fugiam ao testemunho. Valer a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, se deixava absorver em estranhas interrogações. Então, vamos lembrar aqui do seguinte: Jesus, ele aliviava os corpos materiais físicos, mas o espírito, ele não curava, não. Ele aliviava a carga da matéria, aquele sofrimento material, porque ele via no campo perispiritual, no corpo perispiritual, que já havia um certo arrependimento e que aquela criatura já teria condições de ter uma vida nova, transformada a partir daquele benefício da cura material. Porque se Jesus curasse o espírito, todo mundo teria ido para o mundo, para o paraíso, como nós vamos ver aqui na frente, né? Para o reino de Deus, sem nenhum esforço. E não, cada um desses que foram curados, eles ainda tinham questões a serem resolvidas, como todos nós temos. E nós já também recebemos muitos benefícios de Jesus. Só que nós, ainda na nossa pequenez, não nos damos conta, né? Mas recebemos benefícios da espiritualidade diariamente. Vamos continuar? Então, vamos lá. Reparou que em torno da cruz estrugiam gargalhadas e ironia. O mestre, contudo, guardava no semblante uma serenidade inexcedível. De vez em quando, seu olhar se alongava por sobre a multidão, como querendo descobrir um rosto amigo. Olha, eu não vou dizer assim que ele queria descobrir o rosto amigo, não. Ele olhava com compaixão, com compaixão. E, na minha opinião, né, se fosse eu ali, ia dizer: poxa vida, perderam essa oportunidade, perderam mais essa oportunidade. E o olhar dele era de compaixão, né? Sob as vociferações da turba amotinada, a Tomé parecia-lhe escutar ainda o ruído inolvidável dos cravos do suplício, enquanto as lanças e os vitupérios se cruzavam nos ares. Fixou os dois malfeitores que a justiça do mundo havia condenado à pena última. Aproximou-se da cruz e notou que o Messias punha nele os olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos. Gente, imagina o olhar de Jesus para nós com toda aquela compaixão, né? Com todo aquele amor que Jesus tem por nós. Viu que o suor empastado de sangue lhe corria de rosto venerável, misturando-se com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Com aquele olhar inesquecível, Jesus lhe mostrou as úlceras abertas como um sinal de sacrifício. O discípulo experimentou penosa emoção a lhe dominar a alma sensível. Olhos enevoados de pranto, recordou os dias radiosos de Tiberíades. A gente sabe que depois de Jesus ter ressuscitado, entre aspas, que a gente já falou disso, que não foi uma é, ressurreição, Jesus estava em corpo espiritual, mas tudo bem. Ele mostra as mãos a Tomé e Tomé pede para vê-las e coloca o dedo nas chagas, né? Por conta da sua incredulidade. E daí que a gente também é um pouco São Tomé, precisa ver para crer, né? A gente ainda não crê sem ver. Como disse Jesus, feliz daquele que crê sem ter visto. Vamos lá? As cenas mais singelas do apostolado ressurgiam ante a sua imaginação. Subitamente lembrou-se da tarde em que haviam comentado o problema da fé, parecendo-lhe ouvir ainda as elucidações do mestre,
com respeito à perfeita lealdade de Deus. Então, vejam só, Jesus havia instruído a eles todos sobre essa sua passagem, sobre tudo isso que ia acontecer. Ele não falou eh, em palavras nítidas, mas ele deixou nas entrelinhas, ali, principalmente na ceia, tudo que seria, tudo que iria acontecer. Mas os discípulos, eles ainda não haviam percebido, não tinham ainda a condição de perceber o que realmente estava ali acontecendo e nem a grandeza de Jesus. Eles também não tinham esta noção da grandeza desse espírito, né? Que veio trazer para nós essa evolução imensa, evolução através do amor. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem diria sido mais fiel ao Pai que Jesus? A interrogação. Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Então, vejam só, como eu disse anteriormente, a gente não pode julgar jamais os desígnios de Deus. Vamos lembrar lá do Marcelo, do Céu e Inferno, né? Muitas vezes o Espírito Jesus, ele, como governador planetário, que nós sabemos que é, então essa vinda dele para a matéria, ela foi muito programada, muito programada. E ele tinha ciência de tudo isso que iria acontecer, não só com ele, como com os discípulos também, não é verdade? E foi necessário que seja que tivesse sido dessa forma, porque se Jesus talvez não tivesse passado por todo esse martírio, ele não estaria conosco até hoje, teria sido mais um profeta. E nós sabemos que os ensinos de Jesus, eles são para todo sempre, não vão passar. E esse martírio foi necessário. A importância de Jesus foi dada a ele, uma importância tão grande que foi o tempo dividido antes do nascimento e depois do nascimento de Jesus, por conta da sua grande importância para nós, né? Absorto em singular pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos enternecidos sobre um dos ladrões, que o fixava afetuosamente. Então, ele está falando aqui de Dimas, o bom ladrão, que foi o primeiro mártir do cristianismo para a igreja, tá? E Dimas era também um zelote. E em algumas das pesquisas que eu achei aqui de Dimas, ele era da mesma tribo, vamos dizer assim, né? Do mesmo grupo de Barrabás, de Barrabás. Ele era do mesmo grupo de Barrabás. Não que ele estivesse na mesma condição de ter sido pego na mesma circunstância, naquele mesmo latrocínio, enfim, não foi. Mas veja só, Barrabás era zelote e Dimas também era zelote. E nós vamos ter um discípulo de Jesus que também era um zelote. O que quer dizer zelote? Eles eram zeladores, quer dizer zeladores. Eles eram zeladores da cultura judaica, dos ensinos judaicos, né? Então, nós temos um Simão, o zelote, que não é Simão Pedro. Simão Pedro é um, Simão Zelote é outro, ok? Então, nós vamos ter dois Simão. Simão o Zelote e Pedro, que também era Simão, Simão Pedro, ok? Então, aqui dito isso, dito isso, São Dimas, né, que foi canonizado pela igreja, ele é protetor dos desesperados. Dos desesperados. O meu riso é assim.
Não é por conta de dele ser santo, não, nada disso. É porque a gente tem muito santo dos desesperados, né? Dos aflitos. E Jesus, ele nos diz claramente: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Desde que as aflições sejam superadas e passadas com resignação, porque Deus é justo, é a própria justiça, e a aflição faz parte desse nosso caminho. Ok? Então vamos lá. Nesse instante, percebeu que a voz débil do celerado se elevava para o mestre com profunda sinceridade. Senhor, disse ele ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, em Lucas, no capítulo 23, a gente tem essa passagem e Jesus responde, né, a ele: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, a gente vê essa linguagem de paraíso, mas que sabemos que é um mundo espiritual. E sabemos também que ele foi para uma condição, Dimas, de resgate, né? Que ele não ia ao lado de Jesus simplesmente porque Jesus disse a ele que ele iria. Ele foi para o paraíso, foi para o mundo espiritual, como todos nós iremos um dia. E esse paraíso a gente sabe que é de acordo com a evolução espiritual de cada um. Nós vamos plasmar para nós um mundo espiritual de acordo com as nossas crenças, com as nossas atitudes e com a nossa tarefa dentro do amor e da caridade. Ok? Então vamos lá. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então um olhar caricioso, ao mesmo tempo que os seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra suave e esclarecedora. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Gente, eu lembrei aqui de uma lição, eu não lembro que livro tá, eu sei que é do Irmão X. Chama-se O Anjo e o Malfeitor. Eu falo sempre dessa lição, né? Então, nessa lição, O Anjo e o Malfeitor, nessa história do Irmão X, então ele vem contando assim, que um anjo que era tutor de uma cidade que estava com a sua população toda doente, toda contaminada pela peste. E esse anjo queria ajudar para que a saúde se restabelecesse, porque tinham muitos doentes graves e muitos já haviam perecido. Então o anjo pede ao Senhor para que ele pudesse vir, né, para a terra, para poder, para a cidade, para poder auxiliar na redução ou naquela peste, que ele pudesse, enfim, auxiliar os moradores daquela cidade. E o anjo vem. E o anjo vai para uma cidade ao lado, onde não estava contaminada, que todos estavam saudáveis. E o anjo vai conversar com várias pessoas, com um professor, com um médico, ele vai conversar com um religioso, com várias pessoas e todas elas, né, davam desculpas que não poderiam ajudá-lo por esse ou aquele motivo. Aí o anjo já estava assim, sem saber o que fazer, quando ele se lembrou que lá no final de uma rua de um bairro pobre havia um malfeitor, tido pela população como malfeitor, mas ele estava se arrependendo das suas atitudes. Ele estava arrependido daquilo que ele havia feito e queria modificar e queria refazer.
Aí o anjo se lembra e vai até ele. Quando o anjo conta a necessidade de ir até a cidade próxima para ajudar aqueles doentes da peste, imediatamente o malfeitor foi para lá, lavou feridas, enterrou os mortos, deu fome àqueles famintos, acariciou, amou, acolheu, ouviu, enfim. Em pouco tempo, a peste havia se dizimado da cidade. E o ex-malfeitor continuou a vida dele até que ele desencarnasse. Quando ele desencarna, ele é recebido no céu com muita festa pelos amigos espirituais, pelos mentores, porque ele havia se recuperado. Então, as oportunidades são sempre dadas, como mostra que Jesus, que no último instante, na cruz, Dimas se arrepende e ele é acolhido pelo plano espiritual, né? Então, vamos continuar aqui. Inquieto, o discípulo meditou na lição recebida e, horas a fio, contemplou o espetáculo penoso até o momento em que o mestre foi retirado da cruz, em agonia, perdão, foi retirado da cruz da derradeira agonia. Começava então a compreender a essência profunda dos seus ensinos imortais. Como se o espírito fora transportado ao cume de alto monte, pareceu-lhe observar daí a pesada marcha humana. Viu conspícuos. Então, aqui tem no rodapé, virtuoso, claramente visível. Homens da lei, sobraçando os livros divinos, doutores enfatuados de orgulho, fatuados mesmo, de orgulho. Passavam eretos, exibindo os mais complicados raciocínios. Homens de convicções sólidas integravam o quadro, entremostrando fisionomia satisfeita. Como é difícil a pessoa mudar suas crenças, aquilo que ela tem como verdade, e não só dizendo de crenças religiosas, mas também justificando seus sentimentos. Mulheres vaidosas ou fanáticas lá iam, igualmente revelando seus títulos diletos. Em seguida, vinham os diretamente beneficiados pelo Divino Mestre. Era a legião dos que haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Então, aqui foram todos aqueles, né, que Jesus, de alguma forma, os favoreceu, ou de forma material, ou através dos seus ensinos de forma moral. Eram os leprosos de Jerusalém e os cegos de Cafarnaum, os doentes de Sidom, os seguidores aparentemente mais sinceros, ao lado dos próprios discípulos, que desfilavam envergonhados e se dispersavam indecisos na hora extrema. Possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar uns passos delicados e quase imperceptíveis. Sem poder explicar o que se dava, julgou divisar a seu lado a inolvidável figura do mestre, que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte atormentada, repetindo-lhe ao coração as palavras que lhe havia endereçado na cruz. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, eis
que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Então, vejam só, né? Nós aqui temos essa lição do Evangelho para a gente refletir e muito. Refletir e muito. Por que nós temos que refletir nessa passagem da crucificação? Porque Jesus traz aí para nós, nos seus últimos instantes, que não importa a situação que estejamos, nós, quando entramos no arrependimento, quando a culpa deixa de nos atormentar e o arrependimento chega para que a gente possa trabalhar, a nossa evolução está dando passos largos. Porque não adianta nada eu ter culpa e não trabalhar para a minha regeneração, para a minha transformação. A culpa, ela só serve para que a gente veja que não foi uma atitude boa e que eu não quero mais fazer aquilo de novo e que eu me arrependo de ter feito. Mas isso é de uma vez? Quantas vezes a gente se arrepende, vai lá e faz de novo, vai lá e faz de novo. Por isso que nós estamos aqui ainda, em evolução, né? Por isso que nós ainda não temos as asas, tanto as asas do Emmanuel, como as asas que a gente acha que tem, né? As asas de Emmanuel, o amor e a sabedoria. São as asas que vão nos levar para mais alto. Caríssimos, essa belíssima lição nos deixa várias questões para nós pensarmos, analisarmos, né? A respeito da nossa busca, daquilo que estamos buscando para nós. Então, juntos, vamos mais uma vez agradecer ao Pai, agradecer a Jesus por essa oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos em seu nome, Mestre, para falarmos do seu evangelho de luz e de amor, e que possamos ser, Mestre amado, instrumentos dóceis do seu amor, levarmos a tua boa nova a todos aqueles que se achegarem a nós, falando dos teus ensinos, da sua vida maravilhosa, do seu evangelho de luz e do seu caminho, da sua verdade, e também para que possamos ter vida, e vida em abundância. Gratidão, Mestre amado. Gratidão, Deus Pai. Caríssimos, fiquem na paz de Deus. Até a próxima oportunidade.